ser grato a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado, oportunidade ímpar, a qual de estarmos aqui, louvando, bendizendo, engrandecendo o nome do Senhor. Fico muito feliz sempre pelo convite do pastor e também faço parte desse ministério, de perto, de longe. O pastor Moura é um amigo, né? Tem sempre fazia muito tempo que eu não conversava mais de 20 minutos com o pastor, né? Era sempre rápido. Um dia o pastor nos ligou e nós começamos a conversar sobre um assunto. E nós começamos a falar de Bíblia, né? Crente quando pega para falar de Bíblia, né? Me deu vontade de desligar o celular e falar, vou correr lá na casa do pastor Moura, vou ficar lá conversando com ele. E eu fiquei muito feliz por isso. Me sinto honrado também por poder fazer parte desse trabalho. Falo até um pouquinho de falta, né? Sempre a gente fica um pouco ausente em todas as coisas devido ao trabalho também. Nós sabemos que o trabalho com vídeos, o trabalho na casa terapêutica, o trabalho também a gente ministra em outros lugares, temos uns projetos também. Então fico um pouquinho ausente, mas eu fico muito feliz pelo convite. O pastor sempre lembrando de nós. Também ali falo com meus amigos lá, nós não trabalhamos com doente, nem fala que é dependente, nós fala que eles são nossos alunos, né? Então louva a Deus por isso. Fiz o convite a eles, foi uma briga, viu? Tinha uns que põe na lista. E graças a Deus eu falo assim, eu oro a Deus e peço para que Deus direcione quem Ele quer que esteja conosco para ouvir uma palavra. Então estou ali com eles ali, fico muito feliz. Também fiquei muito feliz de ver ali a nossa irmã Sandra. Faz um tempo que eu não a vejo, nós moramos um quarteirão, mas como eu nem fico perto de casa, a irmã Sandra conviveu comigo durante muito tempo, né? E nós moramos no mesmo quarteirão, mas como eu não fico em casa, fico mais fora do que em casa, então mal ando na rua. E enfim, mas eu louvo a Deus por isso também, fiquei feliz de vê-lo e louvo a Deus por isso. Não quero enfadar os irmãos, quero ser bem breve. E também eu estava vendo aqui a nossa irmã louvando. Toda vez que eu venho aqui, até os meninos da casa terapêutica falam lá, né? Nossa, aquela irmã ela começou a louvar, né? E eu fico feliz porque às vezes nós vemos pessoa, quando a nossa irmã que está ali na foto, e às vezes nós vemos pessoas quando a igreja está cheia, ou é um congresso, tem multidão, parece que a unção parece que é maior, né? Mas não importa, toda vez que eu já vi ela louvando aqui, muito respeito, muito carinho, independente se tem 5, 10, a unção é a mesma. Parece que eu falo para os irmãos, também não tenho esse negócio de pregar para multidão, para 5, para 10. Eu sempre falo que eu prego para mim primeiro. Então eu me encho com o que Deus me usa. E eu vejo Deus assim, a desenvoltura, da forma que Deus usa. E hoje eu tenho, de verdade mesmo, eu venho pregar para uma multidão menor hoje, eu tenho certeza. Mas uma multidão, eu estou como profeta nessa noite, pastor. De verdade. E eu estava sentado ali, Deus falou no meu coração, não vem como pastor, vem como profeta. E eu estou como profeta nessa noite. Se você entender o que Deus vai falar, eu quero ser muito breve aqui. No que Deus vai falar, Deus fala no meu coração que Ele vai mudar a história de pessoas neste lugar. Amém? Deus vai mudar a história. Olha para alguém que está lá e fala assim, ó, Deus vai mudar a história de pessoas. Fala, se prepare. Fala, se prepare. 1 Samuel capítulo 16. Glória a Deus. E o versículo de número 13. 1 Samuel 16, versículo 13. Diz-nos assim: Samuel apanhou um chifre cheio de óleo ou de azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Amém? Pode se assentar. A tradução pode estar um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Amém? Eu quero falar aqui, nessa noite, sobre as três unções de um missionário. É janeiro missionário, então eu quero falar um pouquinho de missão. Nós sabemos muito bem que esse versículo que ora acabamos de ler é muito conhecido. Não vou me deter aqui a história e como aconteceu, mas todos nós sabemos que fala acerca da unção de Davi, da unção
do futuro rei que tomaria posse do trono de Deus, ou melhor dizendo, do trono de Deus na terra para reinar em Israel. E nós sabemos muito bem que Davi, ele era o filho menor da casa de Jessé, e nós também é sabedor de nós outros que Davi era um homem que, um jovem mancebo, quando ele recebe dentro desse versículos que acabamos de ler, esse versículo, nós vamos entender o propósito e o projeto de Deus e o plano de Deus. Às vezes nós lemos alguma passagem bíblica, ou até vemos alguma pregação, e parece até algumas novidades, ou algo que aconteceu, sem que antes houvesse de ser avisado. Mas nós também sabemos que tudo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quando é relatado, quando ocorreu, tudo aconteceu dentro da ordem de Deus e do aviso de Deus. Às vezes nós leamos algumas passagens e falamos, nossa, aconteceu por acaso. Quando nós achamos isso, às vezes é porque nos falta um pouco de entendimento. Mas Deus, ele tem os seus planos. E todos os planos de Deus, presente, passado ou para o futuro, já estava escrito. E sempre ele projeta tudo que ele vai fazer no presente e também no futuro. Eu vou repetir isso aqui. Tudo que Deus vai fazer no presente ou para o futuro, ou já está escrito, ou ele avisa, porque Deus, ele não quer que ninguém, escute isso aqui, que ninguém é pego de surpresa, que ninguém é pego de surpresa, que ninguém fica despercebido do que Deus vai fazer. Quando nós olhamos lá no Pentateuco, nós vamos observar Deus dizendo, chegará um tempo que o meu povo ficará olhando com as minhas palavras, para ser bem claro, olhando as nações vizinhas, e quererá para si um rei, e eles me negligenciarão, e queriam um rei, vão querer um rei para mim. Só que Deus também vai avisar, vou dar o rei que a nação quer, que o povo quer, mas eu já tenho escolhido um rei. Se você olhar lá em Gênesis, olhar no Pentateuco, você vai observar que Deus avisou que a nação, que o povo iriam querer um rei, mas que Deus já teria um rei escolhido para o povo. Chegado esse dia, a Bíblia vai dizer que o povo começa a desejar um rei, e nós conhecemos a história que foi ungido Saul. Saul, ele foi ungido rei, foi cheio do Espírito Santo, tomou posse do trono, da coroa, do castelo, da ordenança de Deus, agiu em um período certo, obedeceu em um período certo. Segundo a história, ele reinou por um período de 42 anos. Mas nós, conhecedor da palavra, e também alguns historiadores, diz que ele foi ungido como rei e recebeu a presença do Espírito Santo de Deus, porque tudo que ele ia fazer era para Deus, então ele teria que ter o Espírito Santo de Deus para ser direcionado. Sabemos também que naquela época, naquele tempo antigo, no Antigo Testamento, somente 5 classes recebiam o Espírito Santo de Deus: rei, sacerdote, profeta, juiz e os levitas. São as classes que recebiam o Espírito Santo de Deus para executar a vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus vinha, dava uma ordem, se apoderava daquele homem que era escolhido, separado por Deus, para direcionar por Deus. Segundo os historiadores, vai dizer que Saul, ele ficou com a presença do Espírito Santo de Deus entre 3 a 10 anos, vamos se dizer assim. Eu, mais exato, digo que em 3 anos do seu reinado, ele reinou com a presença do Espírito Santo de Deus.
por ter negligenciado a ordem de Deus, por não ter obedecido a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus tira, presta atenção, Deus tira dele o Espírito Santo de Deus. Mas antes dele tirar, ele vai fazer se cumprir aquilo que ele já havia prometido. Aleluia. Antes do fenômeno espiritual se apoderar de quem Deus escolheu, ele cumpre aquilo que ele prometeu. Ou seja, a palavra de Deus, ela é cumprida dentro da sua promessa. Nada foge do cumprimento de Deus antes da promessa. Primeiro vem a promessa, depois vem o cumprimento da promessa. O homem pode prometer e não cumprir. O homem pode falar e não ir até o final do que ele falou. Mas Deus, ele fala, ele cumpre e ele realiza aquilo que ele falou e aquilo que ele vai cumprir. Cumprindo-se esse dia, Deus chama Samuel, fala: Samuel, vai à casa de Jessé, que eu tenho um escolhido. Você já conhece essa história? Eu tenho um dos filhos de Jessé. Nós vamos entender que Samuel, ele obedece a Deus, meio preocupado, mas vai fazer aquilo que Deus mandou. E quando ele chega na casa de Jessé, não quero aqui falar todos os fatos que você já sabe, e aí ele unge a Davi, ungindo a Davi a rei para Deus, para que Davi fosse preparado no presente para o futuro. Eu estou falando devagarzinho para você entender. Deus ungiu Davi para o presente, preparou no presente, mas para trabalhar na vida dele no futuro. Pastor, aonde é que entra dentro dessa mensagem e do que até aqui ouvimos, as três unções de um missionário? Entenda bem, Deus nunca vai ungir alguém, derramar uma unção em alguém, para esse alguém não fazer nada para Deus. Não adianta você orar e falar: Deus, eu quero que o Senhor me usa, eu quero que o Senhor me unge, eu quero receber a tua unção, eu quero receber algo do Senhor, para que eu venha obter para mim, como já foi falado aqui, o sucesso da unção, a fama da unção e o crédito da unção. Eu nunca vi na minha história, não vou dizer carreira, mas na minha caminhada cristã, porque ser cristão não é uma carreira, porque carreira ela tem prazo de validade. Ser cristão é uma vida, é uma decisão para ser cristão, mas ser usado é uma escolha de Deus. Desejar ser usado é uma escolha sua, mas desejar usar é uma escolha de Deus. Aleluia. Aí Deus cumpre o seu propósito na vida de um homem chamado, um jovem chamado Davi. Você já conhece a história. Mas aonde que entra as três unções na vida de Davi? Na vida de um missionário. Como eu disse, que Deus ungiu Davi para uma futura missão. Deus não ungiu Davi somente para ser rei. Deus não ungiu Davi somente para sentar no trono, pegar uma coroa, ter autoridade, ter a honraria que um rei tem. Deus ungiu Davi para cuidar daquilo que era de Deus. Deus não ungiu Davi para dar riqueza, castelo, palácio. O palácio, o castelo, a coroa e a liderança é consequência da unção. A unção, ela vem primeiro do que o palácio. A unção, ela vem primeiro do que a coroa. A unção, ela vem primeiro do que a carteirinha e o título. Porque a unção que faz a diferença.
carteirinha, coroa, título, palácio, não faz a diferença. Carteirinha eu posso confeccionar, coroa eu posso mandar fazer, palácio meu dinheiro compra, mas a unção não é comprada. Não é pela casa, não é pela coroa que brilha e nem pela carteirinha, é dada por Deus. Porque a unção atrai duas coisas. A unção atrai desejo de renunciar à tua própria vontade, em seguida o trabalho e depois a perseguição. Porque a unção, ela espanta quem não entende o que é ser ungido. A unção gera contrito, confusão e contenda na mente de quem não entende, até mesmo daquele que recebe, porque ele começa a fazer coisa que ele não fazia, ele começa a trabalhar de uma forma para Deus, da forma que ele não trabalhava. Ele começa a desejar tudo que está nele para Deus, ao ponto de não ficar sem nada e liberar tudo que ele tem para a vida de outro. Ou seja, a unção de Deus na vida de alguém nunca é para esse alguém, é dele para outro. Aleluia. Então não tem como eu receber a unção e não ser notório no ambiente que eu fui criado primeiro. A primeira unção de um missionário é o primeiro reconhecimento, tem que ser dentro de casa. Aleluia. Agora o que me chama a atenção, que quando você recebe a unção de Deus, por mais que ninguém acredita, por mais que as pessoas duvidam, por mais que as pessoas falem assim, é impossível esse. Porque o primeiro lugar da rejeição da tua unção não é fora, é dentro de casa. As primeiras pessoas que não vai acreditar em você, pastor, você está falando contra a Bíblia. Não, vou te explicar já já. Pode prestar atenção. Na lógica da regra judaica e da lei humana, quem tinha que ser ungido era o irmão mais velho. Era o irmão mais velho, porque era normal isso. E depois vinham os sucessores menores. Então, quando alguma coisa dentro de casa foge da lógica, os de casa não aceitam. Porque o certo tem que começar de cima para baixo. É regra, é lei. Só que o plano de Deus não era para o presente. O plano de Deus era para o futuro. Eu não estou dizendo que Deus queria humilhar os irmãos de Davi, lógico que não. Eu não estou dizendo que Deus queria honrar Davi, porque era o menor, era desprezado, como muitos dizem. A Bíblia não narra isso. Porque a intenção de Deus era ungir Davi no presente, para usar no futuro. E a intenção e a visibilidade da primeira unção dentro de casa não é notada, não é reconhecida, e já não vem com aquele potencial e os fenômenos espirituais para que realmente as pessoas falem, realmente Deus é na vida dele. Porque isso não aconteceu com Davi. Ele foi ungido, não foi reconhecido, mas teve que ser aceito. E ungido dentro de casa já não é preparado para sair para fazer a missão. Ungido dentro de casa é para continuar fazendo as mesmas coisas que já estava fazendo. Então dentro de casa a unção vem, não é pelo aplauso, pelo elogio, ou para dizer agora temos um rei dentro de casa. É para dar uma estrutura para o futuro de perseguição, de luta e de desacreditamento. Ou seja, a unção dentro de casa não traz uma certeza fora.
Ah, se não pegar, você está mal. A unção dentro de casa não traz uma visibilidade para a esposa, para o marido, para o filho, para o irmão, para quem dorme na mesma cama ou quem vive no mesmo lugar. A unção é primeiro a convicção daquilo não que está fora, mas o que está dentro. A primeira unção dentro de casa, ela não traz a convicção dentro de casa, ela traz a convicção dentro de você, ao ponto de alguém dizer, nunca vai pregar, você diz, eu vou pregar. Alguém dizer, nunca vai fazer a obra, você diz, eu vou fazer a obra. De alguém dizer, nunca vai dirigir uma igreja, e Deus está dizendo, eu vou dirigir uma igreja. Nunca vai prosperar, porque não vale, não dá, e Deus está dizendo, dentro de mim eu vou prosperar. A certeza não é fora, a certeza é dentro. É dentro. É dentro. Quando eu recebi a unção dentro de casa, eu falar por mim, eu já tinha certeza dentro de mim, que eu ia cuidar de vidas. Eu já sabia, dentro de mim eu já sabia. Alguém falava, você vai ser pastor? Eu falava, imagina, só que dentro de mim eu já sabia. Você vai cuidar de vida? Eu falava, imagina, mas dentro de mim eu já sabia. Você vai pregar nos cantos? Eu falava, imagina, e dentro de mim eu já sabia. Não aconteceu isso com você, pastor? Aceitou Jesus? Aí alguém vai dizer, só mais uma alma. Deus está dizendo, é só mais um projeto. Nós já sabemos. É que muitas das vezes não é que a gente não é humilde, e não é que a gente também é soberba, é que a certeza da unção, ela desperta o desejo de querer muito mais daquilo que você já tem. E sabe o que a unção faz? Nos traz convicção. De alguém dizer, não vai ser, você está dizendo, não vou ser. Alguém dizer, não vai fazer, você está falando, eu vou. Porque o que está dentro é muito maior do que o que dizem que está fora. Pode falar o que quiser, pastor Moura, mas você sabe onde o Senhor quer chegar. Pode dizer o que quiser, pode falar pela estatística, pelo diagnóstico, pelo que vê na foto, ou pelo que vê nos vídeos, mas você sabe onde Deus vai te levar. Sabe por quê? Porque Deus avisa antes de te levar, para não te pegar você de surpresa. Deus não pega ninguém de surpresa. A convicção nunca está fora, a convicção está. Então a primeira unção do missionário não é dentro de casa, é dentro de você. Só que os de casa não acreditam. Vamos ver até quando ela vai ser crente. Quando eu me converti, outro dia eu conto meu testemunho. Os meus vizinhos, a minha mãe, meu pai falou, fachadinho, eu conheço ele. Logo, logo ele para. Os meus comparsa, que eu vim do crime, vim do tráfico, ficavam me assistindo 3 meses, para saber até onde eu ia. Porque eu fui convertido na sexta, no domingo eu larguei a biqueira. Larguei tudo. Todo dia eu venho contar meu testemunho. Todo dia eu conto. E aí alguém está dizendo, quero ver até quando. Vai fazer 19 anos. 100% certo? Não. Mas nunca retrocedi. Nunca mais pus uma droga no nariz. Nunca mais bebi. Porque a convicção nunca estava fora. A convicção estava dentro. Lembra que eu falei que a unção de Davi... Alguém vai dizer que Deus queria exaltar, aí vai falar do Salmo 23, que foi Deus querendo honrar. Não. A realidade da unção de Davi é porque Deus sabia que Davi, ele precisaria de força, não no presente, no futuro. Deus sabia, igreja, Deus sabia que Deus ia precisar de Davi, não era no presente, era no futuro. Deus sabia que Davi precisaria de ter força, garra, coragem e fôlego para correr. Alguém vai dizer, Deus escolheu Davi porque queria honrar Davi. Não, Deus não estava preocupado com honrar Davi. Deus estava preocupado com o futuro do povo de Deus. Porque se Deus quisesse honrar ou tivesse pressa na escolha, ele pegava o mais velho. Vamos supor, não tem data e nem idade relativa do irmão mais velho, só fala que ele era mais velho.
Mas vamos supor que o irmão mais velho tinha 40 anos. E Deus sabia que ele só subiria no trono de Israel depois de 25 anos. Imagine ele começar um ministério com 40 e com 75, 65 ter que fugir de espada, ter que fugir de afronta, ter que ser estratégico. Então Deus estava usando Davi, escolheu Davi novinho, escolheu Davi pequenininho, porque ele sabia que quando Davi chegasse às perseguições, ele tinha suporte. Ele ia ter força para correr, porque Davi ia precisar fugir. Davi precisaria correr. Então a unção, quando inicia na vida de um homem, primeiro começa dentro de casa. Não tem esse negócio de surpresa. Cheguei em casa, fui ungido lá fora no monte. Eu já vi cada casa. Ô varão, onde você estava? Eu estava no monte e Deus falou que agora eu sou apóstolo. Deixa eu contar um testemunho rapidinho aqui. Eu não estou aqui me exibindo não, tá? Mas se abrir as portas, eu estou aqui para fazer a obra de Deus. Eu sou professor de teologia e eu dou cursos. Dou curso de preparação de obreiro, dou curso de liderança cristã. E um dia eu estava dando um curso de obreiro para uma igreja. Foi um curso um pouco curto, de 8 meses, de obreiro. Tudo que é ser obreiro, diácono, presbítero, sacerdote, o que era, o que significava, um apóstolo, o que era um apóstolo, o que isso e tal. E aí tinha um pastor nessa reunião, e ele terminou o culto de começo ao fim. Ensinei eu que era diácono e tal. E eu fui falar o que significava um apóstolo. Nós da Assembleia de Deus, eu sou de uma igreja hoje apostólica, mas eu nasci na Madureira. E o apóstolo é nada mais que nada menos um missionário. A Assembleia de Deus só muda o nome, mas é uma missão, porque o apóstolo é um emissário. E emissário é um missionário. O missionário é um apóstolo. Só muda seu nome, mas a função é a mesma. E aí eu expliquei isso. No outro dia, terminei o curso no dia. No outro dia eu voltei na igreja. Ele falou: pastor, eu fui no monte. Falei: o anjo me visitou. Falei: agora? Falei assim: eu fui ungido apóstolo. Eu joguei o óleo na minha cabeça porque Deus mandou eu fazer isso. Aí na outra semana ele foi na nossa igreja com a irmã ali. E aí ele comprou uma camiseta da foto de um homem e comprou aquele vestido marrom, sabe? Então agora eu sou apóstolo. Recebi a unção no monte e fui confirmado lá. Amém. Só que a convicção da certeza de permanecer não é aquilo que eu quero, é aquilo que Deus quer. Então, deixa eu correr aqui. Não, já passou meia hora, meu Deus do céu. Já vou terminar já. A primeira unção foi dentro de casa. Para a convicção não ser fora, a convicção que ser. A segunda unção, se você ler lá, 2 Samuel capítulo 2, versículo 4, a Bíblia vai dizer que os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiu Davi, rei da tribo de Judá. Segunda unção missionária. Olha que interessante. Nós sabemos que o reino de Israel, com sua capacidade em Samaria, durou mais ou menos entre 200 anos, com 19 reis na dinastia. E o reino de Judá foi governado a partir de Jerusalém, durante um período mais ou menos de 400 anos. Pelo mesmo número, os reis da linhagem de Davi. Mas nós vamos observar também que os habitantes do reino de Israel ficaram conhecidos como israelita. E os habitantes do reino de Judá foram chamados como judeus. Então se dividiram, mas um povo só. Então Davi agora, ele é ungido a rei, conhecemos a história. Foi lá, matou Golias, casou com a filha do rei, e aí foi muito ovacionado, e começou a perseguição. E nessa perseguição, presta atenção aqui, Davi ele vai para Hebrom. Quando ele chega em Hebrom, ele vai indo pelas cidades, e ele vai conquistando, vai trabalhando para Deus, vai fazendo a obra. E aí, como ele foi muito reconhecido na sua ação, não pelaquilo que iam impor nele,
mas naquilo que ele já era, na convicção que estava dentro, que começou dentro de casa, ele é reconhecido como rei em Judá, na cidade de Hebrom. Só que não foi ele que falou, eu sou rei, desde quando eu era criança, desde quando eu era menino. Deus me escolheu desde quando eu era pequenininho. As atitudes de um rei não precisa falar. Atitude de ungido não precisa se apresentar. Atitude de quem é na ação, as pessoas vão dizer, é bem verdade que você vai observar. Eliseu era profeta e era um homem de Deus. A ação de ir e vir, alguém dizia, ali vai um homem de Deus. Quem é não precisa ficar falando. Quem é não precisa se apresentar. As pessoas reconhecem quem você é e já dá o título reconhecido pelaquilo que você é. Ou seja, dentro de casa vai ter unção para dentro e o reconhecimento dos irmãos, ainda que não aceita, mas daqui para frente eles terão que reconhecer o que você é, o que é em você e o que vai acontecer através de você. Pastor Moura, pega essa palavra. Começou o ministério em casa. O casa talvez um bairro, numa cidade talvez não muito conhecida, porque nós somos titulados como interior de São Paulo. Agora Davi, ele é ungido na cidade. O missionário, reconhecido em casa, depois ele é reconhecido na cidade. Pode muito, pega isso aqui, pastor, estou como profeta aqui. Pode muitos da cidade não acreditar, mas vai ter que reconhecer que é. Pode muitos ministérios da cidade dizer, não é pastor, não é isso, não é igreja, só pensa nisso, só pensa naquilo e tal. Mas os mesmos da cidade se reuniram, os da cidade de Judá, se reuniram para reconhecer quem era Davi. Davi não foi rei, ele era rei. Davi não foi reconhecido rei, ungido rei em Judá, ele já era rei. Sabe o que Deus está falando no meu coração aqui? É um ano par, 2024. Par é conexão. Deus está dizendo, eu falo sem temor ao homem, mas ao temor a Deus, que será um ano de conexão. Eu vou repetir isso aqui. Será um ano até os que não queriam acreditar vão ter que se conectar e dizer, aonde você for eu vou. Quando você começar, me chama. Eu estou junto. Deus está dizendo, pastor Moura, se prepara. Eu vou trazer conexão. Não é de placa de igreja, não é de mais de ministério, de pessoas reconhecendo que a unção começou em casa e agora está na cidade. E não é você que vai dizer o que é o ministério ou o que o ministério é. Eles verão e virão e dizer, realmente é de Deus. É de Deus. Primeiro em casa, agora na cidade. Para eu ir rápido e correr. 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. A Bíblia vai dizer: então todas as autoridades de Israel, vou repetir essa frase aqui. Então todas, não eram alguns, eram todas, autoridade de Israel, governo, político, líder, sacerdote, profeta, rei, juiz, qualquer um, toda a autoridade de Israel foram ao encontro de Davi. Davi não precisou ir no mundo para falar quem ele é. O mundo teve que ir até ele. Você não precisa ir para ser reconhecido, eles vão ter que vir ver quem você é. Toda autoridade, Deus manda dizer, pastor Moura, eu quero uma mão levantada para receber essa aqui. Deus manda dizer, igreja,
Deus manda dizer, eu estou sentindo meu coração aquebrantado aqui. Eu estou sobre uma palavra profética. Você não vai precisar ir. Eles hão de vir. Você não vai precisar nem ligar, nem chamar, porque eles vão vir. A Bíblia diz que todos foram aonde estava Davi, sem o reconhecimento do rei da nação, do mundo, mas com reconhecimento em casa e depois com reconhecimento na cidade. Como Deus queria espalhar o que ele tinha, era para todo mundo. Começou primeiro em casa, depois na cidade, da cidade foi para a capital, da capital foi para os bairros, e do bairro foi para o mundo. Deus está dizendo, toda a população deste mundo há de reconhecer a unção de Deus na tua vida, recebido dentro de casa. Darabaiachai, Deramanduria e Abel a Feua, Uria e a Feua, Aramanduria e Abel a Shai, Arabau aquel, a Manduria. Deus está dizendo, a convicção que está dentro, chamará as nações, chamará todo o governo para perto de você. Arabaiachai, Uria e Amanda Arabau aquela. Uou! Aramanduria Yehua, da Barabau a Feua, Baracha, Iribia e Amanda Orobelua. Deixa eu ver quem está sentindo o que está dentro. Deixa eu ver, prepara o hino, filha, prepara o hino para nós encerrar. Aramanduria Yavé, Arabau Achai. Eu estou sentindo algo diferente aqui. Aramanduria Yachai. Se prepare, pastor Moura, para uma reunião de um grupo que vão se unir para vir até você. Arachai. Não é para ungir, até num sentido de vamos lá separá-lo, vamos lá colocar ele como cabeça, porque nós estamos vendo que é o único que tem no momento. Então os de fora estão enxergando é o que tem no momento, mas Deus está dizendo, o que está dentro já está no momento há muito tempo. Arabaias. Às vezes a gente olha pelos números, às vezes, deixa eu te ensinar um segredo aqui, o senhor deve já saber já. Às vezes nós postamos um vídeo ou uma chamada e nós queremos que tenha visualização. Não adianta falar que não, nós queremos. E a gente vai lá, certo que tem muita gente vendo? Só que tem um segredo na internet que agora está muito prático. Você olha a imagem, sem você apertar para assistir o vídeo, tem pessoas assistindo. Tem milhares de milhões de pessoas assistindo. Só que eles não querem aparecer. Aparecendo ou não, eles estão vendo o que está acontecendo. Acalma teu coração. Aparecendo ou não, o nome está sendo espalhado. Aparecendo ou não, tem pessoas sabendo. Alguém está dizendo, eu quero ver até quando, eu quero ver até onde. Só quer dinheiro, só fica pedindo. Mas Deus está dizendo, é eu que estou no plano e no projeto. Vão fazer uma reunião e se aproximará dizendo, não era, já é. Então vamos reconhecer. Se coloca de pé, por gentileza. Todos foram em Hebrom. Eu não vou falar aqui da geografia de Hebrom, mas para não tomar muito tempo. Mas Hebrom é uma cidade, uma das capitais, cidadinha de Judá, aonde ninguém dava nada, tinha um rei que Deus escolheu.
Aí todo o povo desceu de Israel, de Jerusalém, e tiveram que ir até Hebrom. Porque quem é não precisa ir, eles vêm. Quem é não precisa ir, eles vêm. O engraçado é que se você ler lá 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3, ele estava em Hebrom, em Judá, já tinha sido ungido rei em Hebrom, em Judá, mas agora ele vai ser ungido rei em uma cidade que ele não estava, mesmo de longe. O certo era pegar Davi, levar até Israel e ungir ele em Israel, porque o trono, o maior castelo, o reino era Israel. Só que lembra o que eu falei no começo? Não é o trono que mostra o rei, não é o castelo que mostra o rei, é a unção que está sobre a vida do rei. A unção que está no rei, que transborda para aquilo que ele vai ser, não, que ele já é. Não vai ser, já é. Não vai ser, já é. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei? Quando Deus te unge, não é para você, é para outro. Quando Deus te unge, não é para você, é para outro. Quem é ungido aqui, diga amém.